Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós estudaremos o sexto dos 10 mandamentos presentes aqui, neste capítulo 20 de Êxodo. Esse é o nosso 7º estudo. Primeiro estudamos introdutoriamente por que existe o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, porque o Senhor quis que o seu povo, saído do Egito, na nova terra dada por Deus, considerasse estas ordens, e passamos a estudar um a um. Hoje estudaremos o 6º mandamento: não matarás. Então eu não preciso pedir a você para ler comigo, porque é uma leitura muito rápida. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Apenas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós estudaremos as Escrituras e desse modo nós teremos que passar por alguns textos da Palavra de Deus. Quase que caía, né, irmãos? Deixei muita gente apreensiva agora, mas não caiu. Está aqui, salva a Bíblia. Êxodo 20, versículo 13. Eu preparei então alguns slides para nós desenvolvermos o estudo desse mandamento, que é: não matarás. Este é o menor em quantidade de letras na língua portuguesa. De todos os mandamentos, este é o mais curto. Eu lembro que quando era embaixador do rei, na chamada, o embaixador precisava recitar um versículo. Não faltava embaixador dizendo: não matarás. Jesus chorou: não furtarás. E descobriram um versículo que é: e o segundo. Então esse versículo é fácil de memorizar. E não é porque ele é curtinho em sua apresentação que ele é menos importante do que os demais. Os irmãos verão que uma leitura mais cuidadosa nos diz muito daquilo que o Senhor espera de nós, os seus filhos, e por causa disso, no conjunto daqueles mandamentos fundamentais do povo de Deus em Canaã, estava lá, não por acaso, não sem propósito, deliberadamente Deus quis que o seu povo trouxesse ao seu coração essa verdade: é proibido matar. Aborda então o relacionamento com o próximo. Como nós já estudamos aqui, irmãos, os 10 mandamentos começam falando do relacionamento do homem com Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e continua até que alcança o relacionamento horizontal, homem com homem. Um dos pontos a serem observados é esse: no relacionamento com o seu próximo, tenha cuidado para não atentar contra aquilo que é criado pelo próprio sopro de Deus. Deus criou e fez com que fosse tudo bom, tudo muito belo na sua criação. Mas, irmãos, Deus coroou a sua criação com um ser que foi feito à imagem e semelhança dele. E ao mesmo tempo que isso nos honra, isso deve nos fazer considerar que atentar contra a vida humana é atentar contra aquilo que Deus criou com amor sobreexcelente. Todos, crianças e velhos, negros e brancos, americanos, asiáticos, africanos, homens e mulheres, imagem e semelhança de Deus, devem nos levar sempre a reconhecer que Deus criou para que ali estivesse a lembrança dele, assim como ele soberanamente guia, sustenta todas as coisas. Ele entregou aos homens
o cuidado e a administração de todas as coisas. Literalmente, a palavra matarás é raçar. Significa um assassinato violento de um inimigo pessoal. Por que é importante, irmãos, saber exatamente que palavra é que está aqui? E ela aparece, além de Êxodo 20, versículo 13, outras 46 vezes na Bíblia. Porque senão você poderia pensar, então eu não vou mais poder matar um frango para fazer aquele frango com quiabo que eu tanto gosto. Não, irmãos, não é disso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está falando de uma espécie de morte que é configurada como o atentado de um ser humano contra outro, recheado de violência, portanto, condenável pela palavra de Deus. Tanto que este verbo não é utilizado para se falar da morte de animais. A própria palavra de Deus, em vários textos, mostra como Deus mesmo enviou animais para alimentar o seu povo no trânsito entre o Egito e Canaã, as codornizes. E o que dizer dos patriarcas que nos momentos de grande espiritualidade em suas vidas preparavam verdadeiros banquetes guisados? A palavra de Deus, irmãos, não proíbe, muito embora discipline o cuidado com certos animais, e são normas que ajudariam na preservação da vida saudável do seu povo. O critério que define este mandamento, portanto, é a violência. Um exemplo disso é que a violência aplicada no estupro, que pode levar à morte de uma mulher, é também comparado ao homicídio. Irmãos, olha, nós não falaremos aqui nessa noite, por exemplo, que é proibido a um cristão ser policial militar. Nós veremos que, biblicamente, um crente em Jesus, policial militar, muito embora deva ao máximo evitar, se for preciso para defender inocentes, ele pode matar alguém. Então, nós estamos falando aqui, irmãos, de violência contra a criação de Deus. Um inocente que não ameaçou ninguém e que é assassinado. Então, nós não falaremos de um animal que é morto para ser alimento. Nós não falaremos de uma guerra em que um povo que está por ser invadido defende-se e muitas vezes tem que matar vidas. Nós falaremos aqui da violência contra a vida humana. Um exemplo, portanto, é o estupro. É equiparado ao homicídio por causa da violência. Veja Números 35, versículos 27 a 30. Depois nós iremos logo para Deuteronômio 22, para que os irmãos compreendam essa máxima. Números 35, versículos 27 e 30. Abra sua Bíblia, meu irmão, ou acompanhe aqui no projetor. A palavra de Deus diz assim: e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado de sangue. Ou seja, se alguém mata um outro alguém que está ameaçando vidas, que é um homicida, que tornou-se um matador, esse alguém não será considerado culpado de sangue. Por quê? Porque protegeu todo um povo que estava à mercê de um assassino, de um sanguinário. Versículo 30: todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme ao dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Primeiro, não se pode decretar pena de morte a alguém porque uma pessoa só disse: fulano é homicida. Não. Devem haver mais de uma testemunha. Mas também, irmãos, é preciso compreender que nós estamos falando de um povo que não tinha um sistema penitenciário, nem tinha uma nação ainda. Uma pessoa homicida no meio de Israel
era um grande risco para a continuidade do próprio povo de Israel. Nesse sentido, biblicamente é dito que a única forma de resolver o mal é atingindo a raiz do mal. Se tem alguém que está matando vidas violentamente, que está tirando vidas de pessoas inocentes, alguém deve matá-lo antes, para poupar a vida do povo. Deuteronômio 22, versículos 25 a 27. Deuteronômio 22, versículo 25 a 27. A palavra de Deus, de modo impressionante, aborda todos os temas que nos afligem, inclusive esse. A palavra de Deus fala sobre estupro, até relata casos de estupros. E se algum homem no campo achar uma moça desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Preste atenção, a palavra de Deus diz uma moça desposada. Por quê? Desde que o primeiro homem e a primeira mulher pecaram contra Deus, que existe prostituição. Era possível um homem envolver-se com uma mulher prostituta. O que a palavra de Deus então está de novo falando é da violência contra o inocente. Um homem que pela força que é comum ao homem, obriga uma mulher a deitar-se com ele. Então diz o versículo 26. Versículo 25 diz: esse homem morrerá. Porém, versículo 26, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Pois a achou no campo, a moça desposada gritou, e não houve quem a livrasse. É sempre assim, irmãos. O ato de violência, a palavra de Deus condena, tanto que aqui no versículo 26 é dito: é igual a quem se levanta contra o seu próximo e tira a vida do seu próximo. É um homem que estupra uma mulher. Esse é digno de morte. O mandamento, então, irmãos, não está falando de incidentes. É de uma pessoa que conduzia um veículo e houve um defeito mecânico naquele veículo e o carro então bateu e alguém morreu. Não foi culpa do condutor do veículo. Não é disso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está falando daquele que não consegue reconhecer quão sagrada é a vida humana, porque é imagem e semelhança de Deus, criada com amor, e se Deus mesmo deu a vida, só Deus pode tirá-la. Jó mesmo diz isso: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó perde os seus filhos, é o que ele diz: Deus deu, só Deus tem o direito de tomar. Bendito seja Deus que sabe a hora de conceder o fôlego de vida e sabe a hora de retirar. Mas não pode alguém, à revelia dos propósitos de Deus, violentamente retirar a vida de um outro ser humano e ficar impune aos olhos de Deus. Não matarás. A morte do inocente não é aceitável aos olhos de Deus. Bem, em Israel, irmãos, foram criadas cidades refúgio, primeiro para aqueles que eram assassinos violentos e que para ali fugiam para não sofrerem a vingança. Depois criou-se o hábito de enviar assassinos que não tiveram a intenção de matar. É o homicídio culposo, não é isso, Kleber? E não doloso. Irmãos, porque mesmo quando alguém era considerado não culpado por ter matado uma pessoa, matou por acidente, num serviço qualquer, era importante mostrar que ainda assim essa pessoa deveria de algum modo ter um luto e um afastamento da sociedade e permitir que os familiares do morto não tivessem que ver aquela pessoa que lembrava a morte do seu ente querido. Números 35:11 nos fala então dessas cidades criadas para abrigar aqueles que foram acusados de homicídios. Números 35:11.
Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir a alguma alma por erro. Que ferir alguém involuntariamente. É alguém que matou sem querer. Irmãos, vocês podem hoje não ter ideia da evolução que é a lei de Deus para os povos cananeus, para os povos semitas. O Código de Hammurabi, e eu já o li por completo, diz lá que se alguém matou o filho de um Avilum, Avilum é o cidadão babilônico, o seu filho também terá que ser morto por aquele Avilum, por aquele cidadão. A ideia é, se você matou o meu filho, eu tenho o direito de matar o seu filho. Olha o que a palavra de Deus aqui permite. Se você matou alguém por erro, você não permanecerá na convivência da sociedade por um bom tempo, até que sare essa dor, mas você irá para uma cidade de refúgio. Deuteronômio 19:3 também é um outro versículo importante para falarmos dessas cidades de refúgio. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus. Partirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. Uma parte será para o homicida, uma parte para a produção, uma outra parte para os sacerdotes. Mas uma parte da terra será o refúgio de quem cometer esse ato tão inaceitável que é o assassinato. Por que tudo isso, irmãos? Como eu já disse, biblicamente, Deus é o doador e o sustentador da vida. Você não pode determinar o destino daqueles que Deus criou. O destino daqueles que Deus criou deve estar na mão dele, deve estar nas mãos do Criador. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem criou o homem? Deus, o próprio Deus. Só Deus pode encerrar a vida que ele iniciou. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Esse versículo, irmãos, é importantíssimo. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. O que está sendo dito tem que ser punido quem tentar destruir a imagem de Deus. Mas por que as pessoas matam? Nós estamos aqui o tempo todo dizendo, não é permitido matar, a violência não é aceitável, Deus criou e só Ele pode encerrar a vida de alguém. Mas por que, irmãos, as pessoas matam? Eu estou colocando aí que na raiz do assassinato estão o ódio e o descontrole emocional. Por exemplo, imprudência. Uma pessoa que a 150 km por hora trafega pelo acostamento, ultrapassando carros pela direita, e faz o seu carro virar e mata a si e aos seus familiares, tornou-se um assassino por imprudência. A omissão, saber de uma pessoa que está muito enferma e não ter tempo para cuidar dela, e essa pessoa morre porque não houve assistência médica. A ganância, não permitir que alguém tenha meios também para tratar uma doença, porque você é ganancioso e você não consegue dar um pouco do seu dinheiro para que essa pessoa cuide de si mesmo. O mau uso da língua pode matar pessoas. Nós sabemos de casos em que países onde há pena de morte, pessoas morreram porque foram dados testemunhos falsos e depois de mortas soube-se que eram inocentes. Aliás,
o Senhor Jesus foi condenado dentro do plano de Deus, mas por um tribunal injusto, irregular. Na raiz do assassinato, irmãos, está o ódio que promove as guerras, mas também o descontrole emocional. O que a palavra de Deus nos ensina? Tiago capítulo 3, versículo 8. Para que você nunca torne-se um assassino. E eu quero compartilhar com os irmãos a história de um homem que era casado com uma ovelha, uma ex-ovelha. Aliás, ele ainda é casado. A sua esposa e as suas 2 filhas frequentavam a igreja que eu pastoreava em Feira de Santana. E aquele homem muitas vezes foi convidado a fazer estudos bíblicos e sempre encontrava uma razão para não aceitar. Uma hora é porque não tinha tempo, uma outra é porque iria viajar, numa outra é porque ele estava pensando. Eu mesmo o convidei várias vezes para ir aos cultos e dificilmente ele ia à igreja. A sua esposa orava por ele, pregava o evangelho e insistia. E aquele homem foi habituando-se a viver uma vida de farras, bebida, cigarro, depois de agiotagem. Prestava muito dinheiro e de modo violento cobrava aquele dinheiro. Depois ele começou a sonegar impostos. Ele era ourives, era dono de uma ourivesaria. Até que um dia eu estava me preparando para ir ao culto de oração numa quinta-feira como hoje. E enquanto eu estava calçando os sapatos, na televisão o jornal local dizia: presos os homens que mataram João do Ouro. João do Ouro era um homem muito rico que distribuía ouro para os ourives, vendia ouro. E como aquela era uma personalidade, era uma pessoa muito conhecida na cidade, eu levantei os olhos para ver quem eram os assassinos do João do Ouro. Lá estava o marido daquela irmã em Cristo, para quem muitas vezes eu preguei o evangelho, que muitas vezes convidei para ir à igreja, e ele nunca teve tempo para Deus. E ao seu lado estava o irmão mais jovem. Ambos, por ganância, mataram aquele senhor chamado João do Ouro, porque não queriam pagar o preço do ouro que estavam devendo com juros e correção monetária. Pegaram o carro do sogro, que era diácono da minha igreja, colocaram o corpo daquele homem, levaram para um lugar, queimaram, e a polícia então foi descobrindo passo a passo tudo isso. Irmãos, eu tive que ir ao fórum da cidade acompanhando o diácono, o senhor já de 70 e poucos anos, e ninguém queria ir com ele. E os irmãos já sabem, né? Ninguém quer ir, o pastor vai. E nós fomos. E eu ouvi aqueles filhos, eram 3, gritando ameaças, inclusive para mim. Até que um policial militar foi lá impedi-los de continuar falando tudo aquilo. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aqueles 2 jovens não nasceram assassinos. Eles nasceram à imagem e semelhança de Deus. E pouco a pouco foram habituando-se ao pecado. E pouco a pouco foram vivendo uma vida sem Deus. E pouco a pouco foram valorizando bens mais do que vidas. E pouco a pouco foram acreditando que não havia uma vida após esse mundo. E tudo que eles deveriam querer estava aqui. E chegaram a matar. Fui visitá-los um dia depois da entrada deles na penitenciária da cidade. E eu vi aqueles 2 jovens que outrora eram tão cheios de vida, tão bem vestidos, tão cheios de si, cabisbaixos, roupa amarela, que era o uniforme dos presidiários, mãos para trás, algemadas. E quando eu comecei a conversar com eles, esse que era casado com uma ovelha, ainda são, porque ela perdoou. Então ele começou a dizer: pastor, Deus
me permitiu vir para esse lugar, porque o Senhor, a minha sogra, o meu sogro, a minha esposa, me falaram muitas vezes do plano de Deus para a minha vida e eu rejeitei. E o que vocês sabem da minha vida é muito pouco. Eu não sou apenas o assassino do João do Ouro e o homem materialista que vocês conhecem. Há muito tempo que eu estou adulterando, estou frequentando uma casa de candomblé, porque eu tenho ido pedir aos orixás que me enriqueçam. Há muito tempo que eu venho fazendo coisas horríveis, e eu precisava conversar contigo, pastor, e saber se Deus me perdoa de tudo que eu já fiz. Naquele momento, irmãos, eu abri a palavra de Deus em 1 de João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Continuei acompanhando, eles entregaram a vida a Cristo, passaram a se reunir com presos evangélicos. A nossa igreja fornecia Bíblias, escovas, creme dental, sabonete, literatura. O primeiro livro que eu dei a ele foi O Poder Curador da Graça, um livro de David Simmons, da editora Vida. Mas eu quero dizer para você que tudo isso começou no princípio da rebeldia contra Deus. Aceitação do pecado, virar as costas contra Deus, fazer pouco caso das coisas de Deus, até que aqueles dois homens, e eles me disseram isso, não sabem como, desferiram um golpe contra aquele senhor e o mataram e o queimaram, ocultaram o cadáver, e no dia do sepultamento eles estavam lá chorando também, representando aquela cena. Irmãos, a palavra de Deus tem tratamento para isso. Tiago 3, versículo 8: mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Às vezes matamos as pessoas com a língua, quando dizemos delas aquilo que não é verdade, ou quando falamos algo de uma pessoa na ausência dela e ela não pode se defender. É o mesmo que matar alguém, matar a honra, matar o nome, matar a vida de alguém. Olha, irmãos, não é leal, não é cristão, não é aceitável para um crente, na ausência de alguém, falar mal dele, sem que ele possa se defender. E pior, não é correto a um crente ouvir alguém falar mal de outra pessoa e tomar tudo aquilo como verdade, sem ouvir a outra pessoa. É o mesmo que matá-la, matar o seu nome e matar a sua honra. Nós vivemos em igreja, nós vivemos como família, e esse é um dos pecados que ferem a comunhão e a unidade da igreja. Se um dia você ouvir alguém falando mal de outra pessoa, diga a essa pessoa: olha, eu vou procurar fulano e vou questioná-lo para saber se ele anda fazendo tudo isso. Você vai se surpreender. Geralmente as pessoas vão dizer: não, pelo amor de Deus, não fale nada. Irmão, geralmente não é verdade. Se algum dia alguém te procurar e falar muito mal de alguém, queira saber o que esse alguém tem a dizer. Não tome como verdade, meu irmão. Uma forma de matar alguém é matar a honra, o nome, é matar a pessoa. Isso não pode acontecer entre nós. Aliás, irmãos, aqui em Divinópolis eu já vi alguns exemplos de alguém que achou que aconteceu aquilo, e ele então disse a alguém que aquilo que ele achou na verdade foi o que aconteceu, e as coisas foram acontecendo e foram se espalhando, e o estrago foi grande. Não mate alguém com a sua língua. Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Se você pode fazer algo para livrar a vida de alguém, faça. Cuide dela. Mateus 25, 41 a 45. Mateus 25, 41 a 45. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão,
não me visitastes? Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, deixastes de o fazer a mim. Muito cuidado com o pecado de omissão. Há pessoas que deixam outras morrer, porque não dão comida a quem tem fome, remédio a quem está enfermo, carinho a quem está carente, atenção a quem está depressivo. Pecado por omissão é pecado, irmãos. Levítico 19, versículo 16. Levítico 19, 16. Diz assim: Não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. Você sabe o que é mexeriqueiro? O que é mexeriqueiro? Fofoqueiro. Sabia que a Bíblia diz isso? Não ande com fofoqueiro. Irmãos, é isso. Não ande com quem gosta de fofoca. Não ande com quem tem conversinha o tempo todo. Não ande com quem sabe da vida de todo mundo. Não ande com quem tem a língua grande. Conta-se que havia uma pessoa na igreja que falava mal de todo mundo. E depois ela morreu. E no sepultamento dela chegou em carro pequeno e uma carreta. E as pessoas não entenderam. Então o genro daquela pessoa disse: olha, o carro pequeno é para o corpo, a carreta é para a língua, que é muito grande, não dá no carro pequeno. Então, irmãos, a Bíblia diz: não ande com mexeriqueiro, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Do que a Bíblia está dizendo aí? Numa época em que duas testemunhas poderiam levar alguém à morte, começou a acontecer em Israel que o falso testemunho tornou-se um meio de tirar a vida de pessoas. Duas pessoas juntavam-se, contavam um verdadeiro absurdo acerca da vida de alguém para vê-lo morto. Não ande com fofoqueiro, que mente, que não diz a verdade. Aliás, um dos mandamentos da palavra de Deus é não dizer falso testemunho contra o próximo. Esse era um problema da vida em Israel. O povo todo junto andando pelo deserto. O que não faltava era conversa. Você viu a cor das alparcas das irmãs de Moisés? Feias, né? Você viu que Moisés deu mais atenção àquele do que a mim? Irmãos, havia necessidade de combater o assassinato que vem pela língua, quando alguém mata a alegria, a honra e o nome de alguém. Se você já foi vítima de calúnia, você sabe como isso é terrível. Se alguém já falou de você algo e não te foi dado o direito de defesa, você sabe como isso é ruim. Se alguém já falou mal de você, espalhou coisas a seu respeito, muito ruins, muito mais, você sabe como isso é ruim. Não faça isso, meu irmão. Será ruim contra qualquer pessoa que for vítima, se você vier a fazer. O que é que Cristo faz? Para que nós não nos tornemos assassinos, Ele nos ensina o que é tratamento preventivo. Mateus 5, 21, 22 e 44. O que é esse tratamento preventivo ao pecado? Mateus 5, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, Jesus, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E quem disser a seu irmão raca, que era uma palavra ofensiva, que era uma palavra dura, será réu diante do sinédrio. E quem lhe disser tolo, imbecil, será réu do fogo do inferno. Ou seja, irmãos, antes de tentar matar o Valdeci, certamente eu vou odiar o Valdeci. Então o que é que a palavra de Deus diz?
Antes de matar, já está errado odiar o Valdeci. Antes de matar, já está errado proferir alguma palavra má contra o Valdeci. Se eu nunca tiver ódio, se eu nunca desejar o mal, eu não vou para o segundo passo, que é desejar a morte do Valdeci. É tratamento preventivo. O versículo 44 diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. A lei de vossos pais diz: amarás o teu próximo e aborrecerás aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos e orem pelos que vos perseguem, pelos que vos maltratam. Meus irmãos, se vocês têm sentido que no coração o ódio, o rancor, o ressentimento, a raiva contra alguém tem tido espaço, ainda hoje, dobre os seus joelhos e clame a Deus para que te dê poder para perdoar e não mais odiar essa pessoa. Isso é um ato espiritual. Não tolere rancor em seu coração. Aliás, a palavra de Deus diz que se eu acolher a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se você tem, meu irmão, alguma ponta de ódio, de rancor contra alguém, perdoe ainda hoje. Você corre o risco, mantendo esse lixo emocional e espiritual, de querer dar o segundo passo, que é desejar a morte de alguém. Olha, irmãos, eu não tenho nenhum inimigo. Eu não tenho ninguém a quem eu esteja odiando. Mas eu peço a Deus que me ajude a reconhecer, se um dia eu vier até algum inimigo, imediatamente clamar pelo poder de Deus. Porque, irmãos, o maior prejudicado não é o odiado, é quem odeia. É tolice, irmãos, acreditar que você vai carregar pedras nas costas e vai doer no seu vizinho. É tolice acreditar que você vai carregar ódio no seu coração e vai fazer mal ao seu vizinho, vai fazer mal a você. É lixo espiritual, é lixo emocional, não vale a pena. Marcos 7, versículos 20 a 23. Marcos 7, 20 a 23. Diz assim: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Tratamento preventivo ao pecado. Se você começou a ter inveja do Francisco, imediatamente peça a Deus: Senhor, me dê poder para deixar de ser invejoso. Se você começou a pensar em fazer algo para se vingar do Ronaldo, porque você acha que o Ronaldo te fez mal, clame a Deus ainda hoje para que retire, em nome de Jesus, esse pensamento da sua vida. Irmãos, isso contamina a vida cristã, não vale a pena manter. Provérbios 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não deixe que raiz de amargura brote em seu coração e te perturbe. Não deixe que ódio, não deixe que inveja, não deixe que ciúme, rancor, maus pensamentos sejam cultivados em seu coração, porque isso tornará a sua vida ruim, amarga, triste. Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz-nos assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Traduzindo, tudo que o Dumont puder fazer para ter paz com um colega de trabalho que é encrenqueiro, o Dumont tem que fazer. Tudo que o Everaldo puder fazer para ter paz com o vizinho que varre o lixo para a porta da casa dele, ele tem que fazer. Tudo
o que o Anselmo puder fazer para manter a paz dentro da casa dele, ele tem que fazer. Finalmente, irmãos, quero dizer que em nossa época, parece não ser mais importante lembrar desse mandamento do Senhor: não matarás. Porque nós tratamos da morte de um jeito cinematográfico, com tons de ação, de emoção, tanto que muitas das nossas crianças têm lá um videogame. Cada vez que ele mata alguém, ele faz um ponto. Não é assim? Tem, Igor, desses? Não? Você conhece alguém que tem assim? Aí o Igor conhece, ele não tem não. Ou então, irmãos, é aquele filme. E aí, irmãos, eu tenho que confessar que eu gosto muito de filmes da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto da trama, da história. E eu tenho que confessar, irmãos, quantas vezes eu me empolgo lá torcendo pela derrota dos nazistas. Na verdade, está lá matando. E o filme é construído em torno da morte de pessoas. A nossa época é assim, irmãos. Parece que a morte é entretenimento. Muitas crianças brincam de polícia e ladrão, não é assim? E tem um revólver. Por esses dias eu vi em qualquer cidade, eu não lembro se aqui, se fora, as crianças estavam trocando armas de brinquedo por doces, chocolates. A quantidade, irmãos, que o repórter mostrou, impressionante. A quantidade de armas, de brinquedo que as crianças têm. As guerras tão toleradas. Mas também, irmãos, aquilo que mata a si próprio. O cigarro e o álcool. Olha, irmãos, eu não gosto de gente que racionaliza o que é ruim. Não, eu vou beber só socialmente. Eu não conheço nenhum argumento positivo para uma gota de álcool dentro do seu corpo. Então não beba. A própria palavra de Deus, irmãos, nos fala lá que não deve haver embriaguez. Mas é a palavra de Deus também quem diz: o que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero fazer é o que eu faço. Todo alcoólatra começou com o primeiro gole. Então é melhor não usar. Cigarro e álcool matam, mas obesidade e falta de cuidados médicos também matam. É aquela pessoa que chegou aos 50 anos de idade e o orgulho dele é dizer: nunca fui no médico. Cuidado. De repente você morre no dia seguinte, né? Tem gente que é assim, né? Nunca fui no médico. Aí está lá um câncer evoluindo e ele não vai no médico. E ele é durão mesmo, eu não preciso de médico. Então, cuidado com aquilo que pode matar o que Deus criou. Especialmente vícios, excesso de trabalho, estresse, tudo aquilo que pode atentar contra a vida. Como eu já disse no início, para proteger o povo inocente, biblicamente não é incoerente um cristão ser militar. Aqui em nossa igreja nós temos o irmão Gesimar, nós temos o irmão João Paulo. Quem mais nós temos de militar? Eu lembrei do Gesimar e do João Paulo. O Zé já está aposentado, né? Já pendurou o coturno há muito tempo. Então, irmãos, não há incoerência. Questões que são importantes serem discutidas à luz do 6º mandamento: aborto. A minha posição quanto ao aborto é que ele não é aprovado aos olhos de Deus. Já falei um pouco mais detalhadamente sobre isso em outra ocasião, não teria tempo aqui. Eutanásia. Sei que é uma questão complexa, mas quantas pessoas já saíram de um quadro aparentemente irreversível? Pena de morte. Eu não consigo aceitar pena de morte. Eu gosto de prisão perpétua para alguns casos, mas eu penso que a pena de morte é perigosa, porque sempre é possível reconhecermos que o julgamento teve falhas, ao passo que eu penso que a prisão perpétua daria tempo de rever caso houvesse um erro. Eu até respeito quem concorda com a pena de morte, eu tenho dificuldade. Pesquisas com células-tronco que podem descartar vidas, o desmatamento que destrói o lugar em que a vida está, tudo isso, irmãos, nos mostra que é importante lembrar o que a palavra de Deus diz:
não matarás. Que Deus nos ajude a amar a sua palavra, o seu conselho, e continuarmos refletindo todas as coisas à luz da palavra de Deus.